Olá, seja bem-vindo ao canal Chama Físio. Meu nome é Giovana, eu sou fisioterapeuta. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo e também deixa o seu joinha para o YouTube te notificar dos vídeos novos. Aqui no canal nós temos dica de fisioterapia, dica de saúde, como prevenir ou melhorar as suas dores. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a fisioterapeuta doutora Adriana Barsante. Adriana, seja bem-vinda aqui no canal, é um prazer ter você aqui. Eu quem agradeço o convite de estar participando, de poder contribuir de alguma maneira para o seu canal que tem ajudado muitas pessoas. Obrigada, o prazer é nosso de ter você aqui. A doutora Adriana é fisioterapeuta formada há 16 anos e ela tem especialização em neurologia e uma vasta experiência tanto com adultos como com crianças nessa área. E hoje ela vai dar algumas dicas aqui para nós sobre o AVC. Então fica com a gente até o final do vídeo, que lá no final a gente vai ter dicas de exercícios, tanto para quem teve AVC, como para familiares ou cuidador de quem teve esse problema. Então, Adriana, o que é para o pessoal entender o AVC? Então, AVC é uma sigla que significa Acidente Vascular Cerebral. Então, como o próprio nome diz, é um acidente que ocorre no cérebro. Mas como também pode ocorrer em outras regiões da cabeça, né, como cerebelo, tronco encefálico, o mais correto seria a sigla AVE, Acidente Vascular Encefálico. Mas como o AVC é um termo mais popularmente usado, a gente vai falar AVC aqui nessa nossa conversa. E o AVC ele ocorre quando há uma interrupção da circulação em uma determinada área do cérebro. Então, essa interrupção ela pode ocorrer de duas maneiras, né? De uma maneira isquêmica ou de uma maneira hemorrágica. A isquêmica é quando dá uma obstrução do sangue para aquela região do cérebro, por uma obstrução da circulação por um coágulo, uma substância gordurosa que acaba diminuindo o fluxo de sangue naquela área do cérebro. Então, aquela área que deveria estar recebendo oxigênio e nutrientes para de receber e aí morre aquele tecido cerebral. Outra maneira também um acidente vascular cerebral hemorrágico, quando o sangue ele extravasa, né? Tem um extravasamento de sangue, né? O sangue sai fora do vaso e esse sangue fora do vaso ele é tóxico para o tecido cerebral. Então acaba também tendo uma lesão cerebral que pode ocorrer sequelas. Entendi. Perfeito, Dri. E existem fatores que podem influenciar no AVC? Sim, existem fatores que vão influenciar na saúde do vaso, né? Então, a idade, quanto mais alta a idade, maior a probabilidade de ter um acidente vascular, o fumo, o alcoolismo, a diabetes, a pressão, né? Se tiver uma pressão alta, vai influenciar também, a obesidade e também fatores genéticos, né? Se a pessoa já tem uma má formação arteriovenosa, pode também propiciar que ocorra um acidente vascular. Entendi. Então, pelo que você falou, é possível também prevenir o AVC em alguns casos, né? Por exemplo, a pessoa controlando a pressão, tendo uma alimentação mais equilibrada, praticando atividade física, né? É possível em alguns casos prevenir esse AVC, né? Com certeza. Então tá jóia. Adri, e quais que são as sequelas mais comuns no AVC? Então, vai depender da localização e da extensão da lesão. Basicamente, cada área do cérebro ela tem uma função. Então, temos as funções motoras, sensitivas, as relacionadas a equilíbrio, fala, visão. Então, vai depender muito de aonde, principalmente, essa lesão ocorreu, né? Mais comumente, ocorre uma lesão no lado direito, as sequelas vão ocorrer do lado esquerdo, né? E vice-versa. E essas são as alterações mais comuns, mais visíveis, né? Aquela que o familiar já vê logo de cara, né? Que ela tem aquela perda de movimento do lado contrário da lesão, né? Mas também tem aquela que o paciente perde, tem a dificuldade de reconhecimento do corpo. Você perde a capacidade de reconhecer texturas, tamanho, peso, relação entre os membros. Então, por exemplo, às vezes o paciente até está se movimentando bem, mas ele tem uma dificuldade de reconhecer mesmo aonde está o dedo.
por exemplo, não sabe se o dedo está em cima, está embaixo, está dobrado, está esticado, ou se o braço está lá atrás, está lá na frente. E às vezes até o movimento não é tão ruim, né? Então essas que são umas alterações que não são visíveis, né? É até um pouco mais difícil para outra pessoa entender o que ele está sentindo, mas ocorre também. Então por isso quando o cuidador fala para o paciente, fala assim, se ajeita, arruma o corpo, vai para trás, vai para frente, às vezes ele não está respondendo, não é porque ele não está conseguindo mexer, é porque ele está até com uma dificuldade de entender aonde que está o corpo dele e como que ele vai fazer para ajustar isso, entendeu? Às vezes na cabeça dele ele está achando que ele está reto, está alinhado, então às vezes não é muito eficaz você só ficar dando esses comandos verbais, né? Porque a pessoa, se você não sabe onde você está, né? Como é que você vai saber para onde você vai? Então tem essa dificuldade desse reconhecimento do corpo. Por isso que no final você vai dar algumas dicas, né? Fica até o final que ela vai dar umas dicas sobre isso. Dri, uma pergunta, muitos pacientes eles falam assim, como é que é possível ter um problema lá na perna, no pé, se a lesão foi lá no encéfalo, foi lá na cabeça? Porque o cérebro é a central do nosso corpo, né? Então se a gente for fazer uma analogia, poderíamos imaginar que o cérebro é a central de eletricidade e o corpo são as casas, né? Então se uma sala da central lá pega fogo, dá um pane, aí as casas que recebem essa energia vão ficar sem luz, vão ficar sem energia, né? E aí esses fios de eletricidade seriam os trajetos nervosos do corpo. Então se dá uma lesão no cérebro, acaba refletindo no corpo. Ah, entendi. Perfeito, Adriana. E como é que o fisioterapeuta, então, ele vai atuar no AVC? Ele vai auxiliar nas funções perdidas que ocorreu, né? E como é que isso é possível, se ele teve uma lesão lá no cérebro? Então, pela plasticidade cerebral. O exemplo que eu dei anteriormente da sala que pegou pane, né? Outras áreas, outras salas teriam que se responsabilizar pelas funções perdidas daquela sala, né? Então, assim seria a plasticidade cerebral. Outras áreas têm que se ocupar das funções perdidas daquela região. E aí que entra a fisioterapia? Isso, aí que entra a fisioterapia, né? Então o fisioterapeuta ele vai saber direcionar melhor para que essa recuperação, essa plasticidade se ocorra da melhor maneira possível, né? Então quanto antes iniciar o tratamento, melhor essa plasticidade, né? Essa plasticidade vai ocorrer de uma maneira mais eficiente ainda. Perfeito. Por isso que é importante o paciente que teve o AVC procurar logo um tratamento de fisioterapia, né? Porque esse início precoce pode fazer diferença, né? Sim, sim. Quanto antes de iniciar o tratamento de fisioterapia, melhores serão os resultados. Essa é uma dica super importante também, né, Adri, para quem teve AVC. Quais dicas de exercício que o pessoal está esperando que você pode passar? Alguma dica assim geral? A gente sabe que a fisioterapia é individualizada, mas tem alguma dica geral de exercício que você pode passar para a gente? Então, eu vou ensinar alguns exercícios baseados na terapia neurocognitiva, né? Que são uns exercícios um pouco diferentes dos habituais, que o pessoal está acostumado, para ajudar nesse reconhecimento do corpo, né? Que muitos pacientes com AVC acabam perdendo. Então, a gente vai usar aqui, são 3 tapetinhos, que tem texturas diferentes, né? Um mais felpudo, um mais áspero e um mais, assim, agradável ao toque. E aí a gente vai utilizar esses tapetinhos para a gente fazer o exercício. Legal. E aí o paciente ele pode também adaptar em casa, né, Dri? De repente utilizar, como você falou, às vezes um capacho, né? Para ser um mais áspero, né? Isso. Ou mais felpudinho, né? Ó. Exatamente. Esse daqui mais aveludado, O importante é ter texturas diferentes. Legal. Então, nesse primeiro exercício, o paciente deve ficar sentado, com os pés apoiados no chão. E vão ser utilizados 3 tapetes com texturas diferentes. Aí, primeiramente, você vai combinar com o paciente como cada tapete ele quer chamar. Então, por exemplo, o tapete 1 é felpudo, o outro é áspero e o outro é liso. E aí você combina com o paciente o nome que ele vai dar para cada tapete. Aí você pede para o paciente fechar os olhos. E o cuidador vai colocar um tapete embaixo do pé afetado. O cuidador pergunta: qual é esse tapete?
e o paciente tem que identificar qual o tapete que é. Ah, entendi. Isso vai ajudar nesse reconhecimento, né, Adriana? Nessa sensibilidade, para você que está tendo essa sensação diferente, né? Exatamente. Perfeito. Então é uma dica. E ele pode fazer várias vezes, né, essa atividade. Pode ir trocando o tapete, perguntando. Isso. E ele faz do lado bom também ou só do lado afetado? Tem uma outra maneira também de utilizar esses tapetes, que você mantém a mesma posição e você pode colocar um tapete embaixo do pé afetado e um tapete embaixo do pé não afetado. E fazer uma pergunta para o paciente: os tapetes são iguais? Legal. Então, se o paciente tiver muita dificuldade de perceber essas texturas diferentes, o cuidador ele pode mexer um pouquinho o pé do paciente, né, para estimular mais essa sensação. E ainda instigá-lo a ter alguma lembrança sobre aquela textura que ele está passando o pé. Então, por exemplo, essa sensação, será que não te lembra alguma lembrança, por exemplo, andando na areia, na praia, ou andando descalço num parque, remeter alguma lembrança que o paciente já teve antes da lesão. Então, um outro exercício que a gente pode fazer também para estimular um pouco esse reconhecimento do corpo é o paciente sentado também, com os dois pés apoiados, e aí o cuidador ele vai mudar a posição da perna afetada. E aí você pergunta para o paciente: em qual posição eu coloquei o seu pé? E aí ele deve mostrar, mexendo a perna não afetada, no mesmo alinhamento da perna afetada. Para ver se ele tem uma noção espacial, né? Da onde que está essa perna dele. E ele vai estimulando também para perceber essa alteração. Legal. Sempre com os olhos fechados, né, Tri? Isso, sempre com os olhos fechados. E isso também pode se aplicar aos braços, né, aos membros superiores? Sim, também pode fazer mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? Você pode apoiar as mãos na mesa, né? E aí o cuidador ou o familiar coloca o braço da pessoa, a mão da pessoa afetada, né? Que às vezes ela tem essa dificuldade de movimentar. E aí pergunta para ela aonde que está o seu braço afetado, né? Ou o seu braço direito. E aí ela tem que, com o braço não afetado, colocar no mesmo alinhamento. Um exercício tradicional, que não é da terapia neurocognitiva, é um exercício em que o paciente ele fica deitado, a gente pega uma bolinha, aquelas bolinhas de dente de leite, e colocar sob o calcanhar do paciente, e o cuidador ele vai ajudando o paciente a dobrar e a esticar a perna. É importante, qualquer exercício, quando você vai fazer os exercícios, até outros exercícios que já foram orientados, que o paciente participe do exercício, esteja pensando realmente no movimento, no que ele está fazendo, que, por exemplo, no caso do AVC, que uma hipertonia, né, que o membro fica mais duro, ou uma alteração, um tremor, não aconteça durante o exercício, entendeu? Então, fazer o exercício com calma, com tranquilidade e com a participação do paciente, porque não adianta nada o paciente ficar lá deitado e a gente ficar dobra, estica, e o paciente está pensando em uma outra coisa. Dri, quantas vezes ele pode realizar esse exercício? Pode ser feito umas 3 vezes de 10. Se quiser uma vez pela manhã, outra vez no final da tarde, é interessante. Tá jóia. Tem mais alguma dica? A gente pode também fazer um exercício que a gente chama de ponte, que é um outro exercício que estimula bastante o lado afetado, né? Que o paciente ele vai ficar deitado, vai cruzar os braços, dobrar as pernas, a perna não afetada cruza sobre a perna afetada. E aí o paciente tem que subir o bumbum. Tem que subir o bumbum contraindo a barriga. E aí conta até 10 e volta. Pode também fazer 3 vezes de 10. Tá jóia. Dri, para a gente finalizar, quais são algumas dicas gerais que você pode dar aqui para os pacientes que têm AVC? Então, é importante que o paciente ele procure manter a rotina
o máximo possível, né? Então, por exemplo, se ele estiver sentado numa mesa para comer, não deixar aquele braço esquecido, deixa o braço apoiado sobre a mesa. Se tiver algum movimento, tentar fazer um movimento para participar daquela atividade que ele comumente fazia. Por exemplo, se ele fazer coisas na cozinha, colocar às vezes uma mesa, se ele não consegue ficar em pé, né, participar do jeito que participava antes, coloca uma mesa, ajuda fazendo uma salada, um tempero. Perfeito. Não se isolar, né, Dri? Não se isolar. Fazer as atividades, né? O importante é não se isolar, né? Tentar nutrir a cabeça com as atividades que ele já fazia, que eram prazerosas para ele, porque isso estimula muito a recuperação. Dri, com relação, por exemplo, a algum parente ajudar a andar, o que é o ideal? Do lado que ele está afetado ou do outro? O ideal é do lado do que ele está afetado, né? Para estimular também a atenção para esse lado. Perfeito. Para ser esse lado direito que está afetado, é desse lado que você vai dar o apoio, né? Ficar do lado, né? Ajudando, até conversar se o paciente está sentado, do lado afetado, para estimular esse lado, né? Certo. Chamar atenção para esse lado. Adri, muito obrigada. Suas dicas foram excelentes, vai ajudar muitas pessoas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição também vai estar as redes sociais da doutora Adriana. Qualquer dúvida também pode mandar, né, Adri? Vai ter na descrição aqui todas as informações. Não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. E chama Físio que eu te ajudo.